E aí, pessoal, retomando a prática, tava criando coragem porque, gente, gravar a aula assim é muito complexo, porque eu tava já no final e aí o aplicativo parou de gravar, ou seja, quase mais de meia hora de prática eu vou ter que falar tudo de novo. Isso é praga de aluno, isso é praga. Mas enfim, pessoal, se vocês ouvirem também barulho de cachorrinho chorando, também não se incomodem tanto não, porque eu e minha esposa a gente resgatou alguns cachorrinhos e eles estão para adoção, e eles estão temporariamente aqui em casa. E filhotinho, né, brincando. Eles brincam o tempo todo. Quando não estão dormindo, estão brincando. Mas enfim, retomando aqui, eu quero que vocês olhem bastante esses mapas mentais, porque é, eles caem pra caramba e vocês vão ter que decorar isso, tá? Daqui a pouco, de tanto que eu vou falar deles, vão acabar pegando os esquemas. O que acontece? Do que o corpo da planta é feito? O corpo da planta, ele é feito de um sistema dérmico, de um sistema fundamental e um sistema vascular. Do sistema dérmico vai preencher a parte externa, né, que vai fazer contato com o meio externo. O sistema fundamental ele vai preencher e dar sustentação. E o sistema vascular, condução e sustentação, tá? Então, basicamente a gente divide o corpo da planta assim. Todos eles vêm de onde? Tem origem embrionária. E o embrião vai dar origem aos meristemas apicais. Meristema apical de raiz e meristema apical de caule, porque a planta ela tem crescimento indeterminado tanto para cima quanto para baixo, tá? Esse meristema apical ele vai dar origem a três tecidos fundamentais primários: protoderme, procâmbio, meristema fundamental. Protoderme é o mais fácil deles, que o nome já indica. Vai dar origem a quem? Epiderme. Procâmbio vai dar origem todo o sistema de condução. Toda vez que eu falar de sistema de condução, eu estou falando de quem? Xilema e floema. Se é um meristema primário, o procâmbio vai dar origem a floema primário, xilema primário. E eu vou ter também os meristema fundamental. O meristema fundamental vai ser aquele que é responsável para preenchimento e sustentação. Quais tecidos que vão fazer isso? Parênquima, colênquima e esclerênquima. Esses tecidos dentro aqui embaixo, dentro do meu gráfico, essa parte toda aqui de baixo, já é a parte de tecidos secundários que a gente não vai abordar nessa primeira prática, mas que eu já vou deixar aqui para vocês já terem ideia, né? O procâmbio vai dar origem ao câmbio vascular, que depois vai formar floema e xilema secundário. O parênquima, depois ele vai dar origem a quem? Ao felogênio. Por quê? A epiderme, ela morre quando vai tendo crescimento secundário e vai sendo substituída, né? E aí vai formar o felogênio, que depois o felogênio vai dar origem a feloderme e suber, ou seja, o câmbio da casca, tá bom? Depois, com o passar da disciplina, vocês vão ver bem mais em relação as estruturas secundárias, mas eu quero que vocês olhem isso e gravem. Vou passar mais vezes, porque isso é importante. Eu coloquei alguns textinhos aqui, né? Alguns para ficar a título de curiosidade, né? Para vocês terem material, principalmente quando vocês forem estudar para D e AP, tá? O que são esses meristemas, né? Meristema é o local de produção de novas células na planta, tá? E aí nós temos o meristema apical de raiz e o meristema apical do caule, onde vão ser originados novos tecidos, tá? Quem são esses meristemas? Esses são os meristemas primários, mas a gente tem os meristemas também secundários, né? Que aí eu vou ter os meristemas axilares, o câmbio vascular, filogênio, raízes laterais e meristemas intercalares, tá bom? Então todos eles aí para vocês descritos, tá? O meristema apical de raiz
repare que vão ter estruturas que vão se repetir no meristema apical do caule e outras não, tá? Porém, é importante a gente ver quem? Protoderme. Protoderme, se ele vai dar origem à epiderme, ele vai estar para dentro da planta, gente? Não, ele vai estar onde? Vai estar na parte externa. Então, ó, aqui em volta eu tenho minha protoderme, tá? Meristema fundamental, ele não vai estar preenchendo, então ele vai estar onde? Aqui, ó, toda essa parte de preenchimento. E o procâmbio, ele vai formar o meu cilindro, né? O meu cilindro vascular, xilema e floema. Então, se vocês repararem aqui, existe uma estrutura que forma realmente um cilindro, bem no meio da planta, que vai dar origem a quem? Ao meu xilema e o meu floema. Além disso, na raiz eu tenho uma outra estrutura que se chama coifa. O meristema, ele é um tecido altamente com atividade metabólica muito alta, então tem uma atividade assim, uma quantidade de energia sendo gasta e uma reposição de tecidos muito alta. Então vocês imaginem que assim, para a planta é muito importante preservar esse tecido. Então eu tenho essa estrutura que se chama coifa, essa aqui, ó, que vai proteger esse meristema. Na prática 3 a gente fala mais de estrutura de raiz, eu entro em mais detalhes em relação à coifa. Aqui eu já tenho o meu meristema apical de caule. O meristema apical de caule, a gente também vai encontrar protoderme mais externo, procâmbio e meristema fundamental. Mas reparem que o procâmbio ele se estende. Por que ele se estende? Porque ele vai até esses primórdios foliares, ou seja, os primórdios da folha, porque folha também tem sistema de vascularização, também tem xilema, também tem floema. Então a gente vê essas projeções do meu procâmbio, tá? Eu tenho os primórdios foliares e eu tenho também os primórdios de gema, os primórdios das gemas axilares que vão formar os ramos laterais da nossa planta, tá bom? Aí eu botei três imagens aqui diferentes, a do meio uma ilustração, a outra uma microscopia, as duas da ponta são microscopias diferenciadas, tá? E aqui, mais uma vez que eu falei que eu ia ser chato em relação a isso, vocês vão ter que entender aí que protoderme vai dar origem a quem? Epiderme. Meristema fundamental, parênquima, colênquima, esclerênquima. Procâmbio, xilema primário, floema primário. Depois vai dar o câmbio fascicular, né? Que depois vai dar origem. Esse câmbio vai dar depois origem ao câmbio interfascicular, que vai dar origem ao xilema secundário e o floema secundário, tá? De novo, aqui o mesmo esquema para vocês poderem olhar e ver o que cada um está dando origem. Que meristema primário dá origem a cada tecido e vocês possam decorar. Imprimam isso, anotem isso, coloquem no banheiro de vocês e toda vez que vocês forem no banheiro fazer número 2, olhem, tá? Porque isso aí alguma hora vai cair, ou o AD, ou AP ou AP3. E aí, como a segunda questão do relatório é a seguinte, eu quero que vocês criem o próprio modelo mental de vocês para falar dos meristemas primários, né? E indicar quais tecidos esses meristemas primários dão origem e dizer qual é a função de cada um desses tecidos. Antes pode ser uma tabela? Pode. Antes pode ser um círculo? Pode. Pode ser um infográfico? Pode. Pode ser, sei lá, esquemas de seta? Pode. Pode ser esquema de 3D com um bichinho? Pode. Contanto que vocês criem esse modelo mental de vocês
falando desses tecidos. Tudo bem? E aí, continuando, como eu falei que eu ia perturbar isso com vocês, aqui de novo, tecidos, aí o tecido de revestimento, tecido de sustentação, condução e os parênquimas, tá? A diferença entre eles, então, epiderme, tecido de revestimento, epiderme sub, epiderme é vivo, o sub é morto. Tecido de sustentação e preenchimento, colênquima e esclerênquima. Colênquima é vivo, esclerênquima morto. Tecido de condução, de seiva, xilema e floema. Quem é vivo? Xilema é vivo, floema é morto. E os parênquimas, todos eles são vivos. E aqui eu estou colocando colas para vocês anotarem, para vocês estudarem, porque eu não vou nesse momento não falar detalhadamente, porque tem um espaço para cada um desses tecidos, tá? A epiderme a gente já falou bastante logo no início, né? Mas repare, qual a diferença de uma epiderme para um sub? Olhe nessas essas setrinhas e indiquem, né? Indiquem aí para vocês, né? Como é que eu consigo diferenciar uma epiderme de um sub? Mesma coisa do colênquima e do esclerênquima. Vejam que ambos são lignificados, mas existem diferenças bem características. Mesma coisa o xilema e o floema, né? A gente já sabe que o xilema é morto e o floema é vivo. Mas qual outras características a gente tem é, nesses tecidos que diferenciam um do outro? Dá uma olhada aí. O bom de estar dando o vídeo assim que vocês podem pausar e poder comparar com mais calma. Mas vamos falar um pouquinho mais desses tecidos, né? A gente não vai conseguir falar de todos aqui na prática 1 e parte dos tecidos vão ficar para a prática 2. Então eu já estou vendo alguns falando assim, amém, graças a Deus, ele vai parar de falar. Mas enfim, esse tecido aqui, o parênquima, eu gosto muito. Eu acho que é um tecido vivo, é um tecido que tem funções importantes. E assim, sempre no alvo da minha pesquisa, para quem trabalha com fotossíntese, a gente acaba estudando bastante esse tipo de parênquima, que é o parênquima clorofiliano, tá? Então, já vou começar até a falar dele. O parênquima clorofiliano é um parênquima rico em cloroplasto, né? Tem bastante clorofila, então são tecidos bem verdes, né? Ele vai ser encontrado praticamente onde estiver fazendo fotossíntese, você vai ter parênquima clorofiliano. Aí na primeira imagem você tem uma folha e eu tenho o meio da folha. O meio da folha eu vou chamar mesófilo, tá? Essa meiuca aqui da folha. Então, e nessa região é onde eu vou ter a região fotossinteticamente ativa. Veja que ele está preenchendo e ao mesmo tempo ele tem uma função metabólica. Função de preenchimento. Quando eu tenho uma raiz, aqui essa imagem aqui de baixo é um corte de uma raiz. Eu tenho essa região em cinza, que é o meu cilindro vascular, ou seja, vai ter xilema e floema, mas eu tenho um meio, que é a minha medula. Minha medula é cheia de parênquima fundamental, parênquima de preenchimento. E em volta também para a região mais externa, entre o cilindro vascular e a epiderme, eu tenho também parênquima cheio de meristema fundamental. Vimos lá um tecido que é rico em amiloplasto, que é a batata. E aí nós temos parênquimas específicos também, que é o aquífero, né, que é um parênquima que acumula água, e o aerênquima, que é um parênquima que acumula ar. Falando um pouquinho sobre o parênquima mielífero,
O parênquima amilífero ele vai ter células ricas de um tipo de plastídeo. Lembram deles? Que é o amiloplasto. Então, a gente vai encontrar sempre quando o caule ele for tuberoso, né? Quando tiver raízes tuberosas, caules subterrâneos como rizoma, ou seja, todo aquela estrutura que vai estar armazenando amido, vai estar armazenando reserva. Então são células altamente energéticas. E com isso, se a gente ficar comendo muito, a gente vai engordar. O parênquima aquífero é um parênquima que reserva água, também pode ter mucilagem e ele vai ter reter líquido para essa planta. Uma assim espécies que são bem características e que quase todo mundo conhece são as suculentas. As suculentas, elas recebem até esse nome por ter bastante água em seu tecido, né? Então nós temos os cactos, né? Que é um tipo de suculenta, mas não é todo cacto ele é uma suculenta, mas nem todo suculento é cacto, tá, pessoal? Eu tenho várias famílias botânicas que têm acúmulo de água no seu tecido. Aí quando a gente corta, é um tecido que fica babando, né? Porque sai mucilagem, sai muita água. Um babosa. A babosa é uma planta rica em parênquima aquífero. Para que esse parênquima aquífero? Vocês imaginem, gente. Você está num ambiente extremamente seco, você tem que armazenar o quê? Água. Aí, olha como é que esse parênquima ele é bem desenvolvido, ele é bem grande e armazena muita água. Então deu uma chuva, essa planta vai e armazena logo bastante água. Parênquima aerífero. Pode não, vocês não podem nunca ter pensado nisso, mas planta também morre afogada, né? Então se você colocar muita água no solo, das duas uma, ou essa planta ela começa a ter estratégias de acúmulo de ar, como pode acontecer com milho. Então aqui eu tenho raiz de milho submetida ao alagamento. Depois, com o tempo, a gente consegue ver na raiz essas lacunas de ar, ou seja, o parênquima aerífero. Ou nas ninfas. As ninfas é a família Ninfeaceae, são as famílias da Vitória Régia. Elas têm grandes parênquimas aeríferos para auxiliar na flutuação, né? Então, plantas que flutuam na água têm grandes parênquimas aeríferos. E aqui os parênquimas que eu gosto, né, que são os parênquimas clorofilianos, que está presente no mesófilo, no meio da folha. E aqui é importante a gente distinguir dois tipos de parênquima. Um parênquima clorofiliano, que é o palissádico, que eles estão logo na parte superior, abaixo da epiderme. A pessoa que descreveu o parênquima palissádico, que ele viu isso aqui como se fosse cerquinhas, paliçada, né? Aquelas cerquinhas que tem em casas americanas, né? Então, ó, são as cerquinhas aqui, uma do ladinho da outra. Eles apresentam pequenos espaços, né? Que são os métodos, mas são muito pequenos espaços. Os espaços entre o parênquima palissádico são pequenos. Agora, o parênquima lacunoso, como o próprio nome já diz, ele é rico em lacunas. E se vocês olharem quem está aqui, ó, próximo a ele, é quem? O estômato. Olha aqui o parênquima lacunoso, ó, cheio de espaço. E aqui, ó, olha, um estômatozinho aqui. Então, ele vai fazer fotossíntese, mas ele vai, nessas lacunas, acabar fazendo as trocas gasosas na planta. Então, é tudo bem compartimentado. O colênquima, que é um tecido vivo ou morto? Vivo, né? Tem origem lá no meristema fundamental e a característica que ele tem é ter células bem espaçadas, bem espessas, bem grossas e com reforço de lignina. Então, nessa imagem aqui, a gente repara que em volta a gente tem reforços de lignina, mas não chega a ser
a tal ponto de matar a célula, tá? E aí a gente pode encontrar esse colênquima onde? A gente pode encontrar em folha, pode encontrar em caule, né? Pode encontrar em estruturas de adaptação. Vamos primeiro aqui falar da folha. Na folha, tá vendo essa região aqui e essa região? Se vocês olharem aqui no meio, eu tenho o meu feixe vascular. Então, eu vou ter xilema e floema. Olha onde está o colênquima. Aqui, em cima do feixe vascular e abaixo do feixe vascular. Protegendo, dando sustentação quem? A nervura, né? Por isso que a gente tem plantas que tem isso muito bem marcado, umas nervuras bem grossas, bem espessas, né? Porque em volta eu tenho esse tecido de colênquima, tá? E aqui todo mundo já brincou com isso, ou todo mundo já viu, né? Ninguém nunca puxou, né? Uma galvinha caulinar. Ah, com esse nome esquisito não. Mas aquela molinha que tem lá no pé de maracujá, vocês com certeza já puxaram, né? Então, até mesmo essa questão elástica, né? Porque você puxa, deforma e depois ele volta, né? Tem que ter uma resistência mecânica. Essa resistência mecânica é conferida por quem? Pelo colênquima. É o colênquima que dá essa resistência. E aí, falando de tecidos que dão resistência, nós temos o esclerênquima. O esclerênquima, ele não é um tecido vivo igual ao colênquima, ele é um tecido morto. Porém, ele é tão lignificado, olha só as paredes dele, como são muito mais grossas em relação à parede do colênquima. É muito mais grosso. E aí a célula morre. A célula fica morta, porém ela tem assim, é como se fosse uma grande armadura. Ela é muito mais resistente do que o colênquima, muito mais dura, muito mais espessa, por conta dessa impregnação de lignina, tá? Então, esses esclerênquimas, eles podem formar fibras, tá? Então, tem plantas que têm muita fibra de esclerênquima. E essas plantas são utilizadas principalmente para artesanato, né? Então, tem o linho, a piaçaba, a rápia, a juta, o sisal, né? São fibras de esclerênquima. Então, quando vocês olharem esses artesanatos, vocês falam assim, isso aí tem muita fibra de esclerênquima, ou seja, tem muita lignina. Nós vimos que nas fibras que elas são todas juntas, mas a gente pode ter esses esclerênquimas em forma de esclereídes, ou seja, elas isoladas, tá? E aí esses esclereídes pode ter pequenos esclereídes juntinhos, agrupados, ou ele completamente isolado, né? Igual aqui, completamente isolado, ou vários esclereídes soltos. E com certeza vocês já até mastigaram um esclereíde desse. Quem come pera sente como se na pera tivesse pequenos grãozinhos de areia. O que vocês estão comendo são esses grãos de esclereídes. E qual a função desses esclereídes ali? Você imagina, a pera tem um parênquima, né? Ó, a gente já consegue ver que na pera tem um parênquima cheio de substâncias de reserva, cheio de açúcar, né? E um parênquima é um tecido mole. Só que ele precisa de sustentação. Quem vai sustentar esse parênquima? Esses meus esclereídes, o meu esclerênquima. E aí seria mais uma das observações que a gente veria nessa prática, que são os esclereídes da pera. Se vocês olharem, ele fica muito bonito no microscópio, porque ele acaba brilhando, ele brilha. Ele brilha, assim, aí a gente vai mexendo na luz, ele fica todo iluminado. É muito legal ver esses esclereídes no microscópio. E com isso a gente finalmente termina a nossa prática. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente se encontre na quarta-feira para a gente poder fazer a interação. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida,
manda um e-mail para mim, para o andersonportugal5@gmail.com, e aguardo vocês na interação. Abraços!